Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda crônica da Clarice Lispector do livro De Amor e Amizade, tá? Essa crônica se chama A Favor do Medo, beleza? Então vamos lá. Vai ser eu e a Marina de novo, tá? Daqui a pouquinho ela aparece aqui pra falar com vocês. Então é o seguinte, primeiro de tudo, né? Por onde a gente começa? Essa crônica ela é um pouquinho mais complexa. Então ela exige da gente assim uma análise um pouquinho mais detalhada, né? Algumas coisas assim que são importantes e não podem passar batida. Principalmente a questão do medo na escrita da Clarice Lispector. Não só na escrita dela, né? Mas o medo é uma coisa, é um elemento, não é uma coisa, é um elemento muito tratado nas histórias literárias de modo geral, tá? E na história da Clarice não é diferente, né? Então, o medo ser tratado na literatura é algo muito antigo, tá? No texto da Clarice, para quem consegue prestar bastante atenção aos detalhes e quem conhece um pouquinho da literatura que fala sobre medo, consegue perceber claramente que esses elementos estão presentes no texto dela de maneira bem suave, tá? Eles são trazidos de forma bem sucinta para o texto da Clarice. Ou até mesmo se a gente, eu não conheço muito sobre essa literatura, mas se for um leitor atento, consegue perceber os detalhes no texto da Clarice, beleza? No texto dela, a gente pode perceber vários momentos em que o medo e o horror são cuidadosamente reproduzidos. A crônica ela começa com uma descrição em primeira pessoa. Estou certa de que, através da Idade da Pedra, fui exatamente maltratada por um homem. Data desse tempo um certo pavor que é secreto. Então, durante toda a crônica, pensamentos, recordações, possibilidades que envolvem esse sentimento são apresentadas. Bom, nesse momento, a gente começa a perceber que a autora traz a trama e o medo como uma ação interna da personagem, certo? Ela deixa claro, quando a gente consegue prestar bem atenção e perceber isso, que ela tá falando dos sentimentos que a personagem tem, certo? Com relação ao medo, e que esses sentimentos, eles remetem a experiências vividas no passado, certo? Então precisa prestar bastante atenção nesse ponto. Dois termos são descritos na crônica: Idade da Pedra e Idade da Caverna. Pela descrição que está na crônica, a gente pode inferir e deduzir que a Idade da Pedra seja relacionada à juventude e a Idade da Caverna seja relacionada à vida adulta com mais maturidade. O homem fez um convite para dar um passeio, mas ele usou o termo passeíto. O convite assustou. Vários pensamentos que causavam medo passavam pela sua cabeça, como, por exemplo, as intenções dele não serem as melhores, o sufocamento que o sentimento poderia trazer e ele querer assassiná-la por amor, por exemplo. Então, ela nega o convite e ela vê que todo esse sentimento de sufocamento foi afastado. A presença dele não era boa. Dessa forma, mais uma vez, a gente consegue perceber que nas histórias da Clarice, o medo surge não somente de acontecimentos externos à personagem, tá? Mas também e principalmente ligados às suas ações internas, certo? Então, assim, também é perceptível que o medo assume diferentes formas no texto da Clarice, conforme ela justifica os motivos que ela tinha, as coisas que ela pensava para dizer não para o homem. Após dizer não ao homem, a autora faz a reflexão de que culturalmente os homens não estão acostumados com o não. Ela diz que o não, apesar de balbuciado, ecoou escandalosamente contra as paredes de uma caverna, que sempre favoreceram mais as vontades do homem. Então, com o termo paredes da caverna, ela faz uma analogia à sociedade, porque culturalmente as mulheres lutam para ter os mesmos direitos que os homens e, muitas vezes, elas não são escutadas como os homens são escutados. A crônica termina com a reflexão de que a autora considera que o seu coração, através de seus medos, sempre esteve certo. Se ela tivesse dado passeíto, seria a sua morte. Os seus sentimentos sempre foram sua salvação. Por fim, então, a gente consegue perceber que o forte no texto da Clarice, nesse texto a favor do medo, o forte mesmo, né, o principal, é a oposição entre sedução e perigo, que ronda a origem do medo na narrativa, certo?
A personagem questiona o tempo todo sobre como fazer esse passeíto e se isso seria adequado, se seria favorável para ela, né? Então, quer dizer, isso também, ela chega à conclusão de que seria perigoso, mas ela consegue perceber que isso também é tentador, porque se não fosse tentador, ela nem sequer teria pensado no assunto, tá? E é mais ou menos isso. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entender essa segunda crônica. Fiquem ligadinhos que semana que vem a gente traz mais uma pra vocês, tá bom, galera?